tudo bem? Vamos iniciar mais um programa Sementes Literárias comigo, Luciano Melo, e hoje eu vou partilhar com vocês essa obra-prima, né? Esse livro que vocês podem ver, tá velhinho, mas como eu digo sempre, é um desses livros perenes, né? Esse livro ele faz um verdadeiro tratado sobre cultura, né? Sobre não só a cultura do ponto de vista organizacional, que é a minha área de conhecimento e de estudo, mas sobre a compreensão daquilo que é a tradução da cultura como elemento de construção, né? Chama-se O Poder da Identidade, de Manuel Castells, prefaciado por Ruth Cardoso, né? E esse livro ele nos ajuda a compreender os meandros das transformações culturais e seus impactos na dinâmica social, naquilo que ele traz como compreensão dos fenômenos difusos, né? O autor percorre aí diversos relatos de culturas distintas na Europa, nos Estados Unidos, no mundo islâmico, na China, no Japão. Então, quando eu digo que ele é um compêndio, é um tratado, porque ele vai olhando para todos esses fenômenos culturais, percebendo que cada um deles é singular, mas ao mesmo tempo, na sua singularidade, eles trazem elementos que são reproduzidos como percepção de senso comum. Então, existem elementos que conectam esses fenômenos, né? Apesar de realidades distintas, mas existe um tecido social, como observador, nos ajuda a compreender a natureza desses fenômenos culturais. E se eu não consigo compreender os fenômenos do passado, eu não sou capaz de ser, né, agente de transformação cultural para a produção do futuro. Então, ele nos convida a olhar com isenção para esses fenômenos, não do ponto de vista da minha ideologia, da minha verdade, porque senão eu já vou traduzir nas minhas lentes os conceitos do juízo de valor que já estão previamente estabelecidos, a partir dos meus a priori, né? E aí é muito importante esse olhar de isenção, de distanciamento para esses movimentos, para esses fenômenos, para essas práticas culturais que se, né, consolidam a partir dos arcabouços da vida cotidiana de cada povo. E aí ele nos convida a olhar isso sobre uma percepção do sentido da identidade. O que produz a identidade de um povo, né? O que significa identidade? E aí ele vai olhando que toda comunidade, que entenda a comunidade como uma unidade comum, ela não pode ser regida apenas por um CNPJ, por um conceito, né, de Estado, nação. Existe algo anterior a isso, que é o sentido de pertencimento. Eu me reconhecer como uma unidade comum. E ele faz estudos sobre essas comunidades enquanto elemento de construção. E ele diz que a identidade é exatamente aquilo que unifica e que dá sentido em pertencer a algo. Mais uma vez, sem nenhum sentido de valoração, de bom ou ruim. Mas toda identidade é aquilo que produz significado. É aquilo que eu diria como elemento aglutinador, como atrator caótico, né? É aquilo que aglutina os diferentes em função de algo que nos nutre, que nos move e que nos faz efetivamente dividirmos as experiências cotidianas. Então, o Manuel Castells, ele vai, né, com muita ciência, com muita base antropológica, sociológica, histórica, retirando dos eventos do passado a percepção de como essas culturas se constroem. E ele chega, né, a algumas constatações que, a partir dessas relações sociais difusas, que existe 3 elementos, eu diria, distintos de construção e produção de identidade. E que isso é muito útil nós percebermos na nossa realidade social, quer seja como povo, país, nação, quer seja como empresas, né? Como olhar para aquilo que efetivamente se consolida como produção das culturas que emergem na nossa realidade cotidiana. E ele diz que a primeira produção de identidade é a que ele chama de identidade legitimadora, que são as identidades que são produzidas a partir de uma hierarquia. É onde, né, a partir do poder dominante, eu obrigo os demais atores sociais a se, né, expressarem em função dessa identidade que o poder dominante se propõe. Então, ela é sempre uma identidade construída a partir de uma opressão. Ele fala das identidades, né, que são identidades de resistência, que é exatamente quando, a partir dessa opressão, movimentos comuns começam a emergir como um elemento de resistência,
que ele chama de identidade de trincheiras, né? Onde eu começo a me reconhecer exatamente pela negação e pela oposição a um domínio, e a gente vê isso muito nas empresas, né? A gente vê as empresas aí falando de visão, missão, valores como uma intenção, mas normalmente, muitas vezes, as pessoas se organizam em função de uma cultura própria e que, não raro, ela se contrapõe a essa identidade, né, proposta como identidade dominante, porque eu não me reconheço nela, porque eu não percebo legitimidade naquilo que é a construção social vigente. E ele chama das identidades de projeto, que é exatamente a resultante disso. É quando as pessoas de fato se juntam a partir dessa resistência, mas não apenas resistem a algo. É quando se mobilizam para produzir uma nova cultura, uma nova identidade. E aí esses fatores difusos vão se organizando em função da elaboração de um conteúdo próprio, que vai nascendo a partir da ação, né? Então é legitimado pelas próprias pessoas, o povo como produtor de cultura. Então o livro vale a pena para quem quer estudar, compreender a natureza das formações culturais, dos elementos dinâmicos que compõem a sociedade e as empresas. Fica a dica. E leia, porque ler é a maior de todas as viagens. Porque que não muda sua mente, permanece sem mente.